O que eu estudo para a prova de matemática da SpaceX? Fica no vídeo que eu vou te contar. Fala galera, beleza? João Almeida aqui. Galera, esse vídeo eu vou estar fazendo uma análise da prova de matemática da SpaceX. Eu peguei as últimas 10 provas a partir de 2010 e analisei os assuntos que são mais recorrentes. Analisei também o número de questões mais ou menos que cai de cada assunto e a maneira com que é abordado. Bom, primeiramente, galera, o que mais cai são as funções. Tanto função de primeiro grau, função de segundo grau, terceiro grau, função polinomial. Função em geral, cara, se você quer prestar a prova da SpaceX, seja crânio em funções. Além das funções, vão cair as equações polinomiais, equações de segundo grau, mas geralmente eles estão pedindo, quando falta algum termo, eles pedem, aí você utiliza as leis de Girard. Eles também estão pedindo bastante conjunto de solução e ainda cai aquelas equações que você precisa fatorar e dividir em outras equações para você conseguir fazer o que eles pedem. Mas basicamente eles pedem uma coisa mais direta, não fica dando um baile, não fazem você montar a equação, eles te dão a equação e pedem para você executar alguma coisa com ela. Uma coisa que eu percebi também que cai sempre, um ano ou outro ano que não cai, equações modulares. Cara, equações modulares caem, é um assunto um pouco chato de estudar, mas se você quer garantir aquele ponto extra, estude equações modulares. Equações modulares vai cair, é certeza. Se não cair esse ano, vai cair o ano que vem. Mas equações modulares, nos anos que eu analisei, com exceção de 2011 e 2020, todos os anos caiu algum tipo de questão de equação modular. Tanto para pedir um conjunto de solução, quanto para analisar um gráfico, para fazer um gráfico da equação modular, geralmente sempre está caindo uma ou duas questões de equação modular. A próxima coisa que mais cai, que eu tenho certeza absoluta, todo ano cai, é trigonometria. Com certeza vai cair alguma equação trigonométrica, tanto função trigonométrica, vai cair alguma coisa para você fazer, relacionar a trigonometria, achar no círculo trigonométrico, fazer uma equação trigonométrica, ver as relações, enfim, vai cair trigonometria, estuda em geral, estuda trigonometria a fundo, porque sempre cai. Outra coisa que eles amam pedir, números complexos. Geralmente não é muito difícil as questões, são questões trabalhosas, mas são questões mais clássicas. Eles botam um número complexo elevado a um expoente muito alto, mas se você já tiver ali a manha, é uma coisa bem simples, assim, bem básica de você executar, você consegue se virar. Algumas questões eles podem elaborar mais, misturando até trigonometria com números complexos, mas cara, se você for com calma, dá para fazer as questões. Não são questões muito complicadas, é só você ter um pouco de atenção, paciência, calma, que você consegue fazer sim as questões de números complexos. Mais uma coisa que eu tenho certeza absoluta que vai cair é geometria analítica, equação da reta, equação da circunferência. Eles pediram também, eu vi há alguns anos eles pediram equação da elipse. Sempre está caindo geometria analítica, estudo de geometria analítica, que você vai garantir alguns pontos na prova de matemática. Geometria plana espacial sempre está caindo, galera, sempre está caindo. Assim, você pode ter certeza que vai cair uma ou outra. Eu não posso falar se cai uma mais, outra menos, mas eu sei que vai cair. Geometria sempre cai. Isso daí é uma coisa mais fácil, as pessoas têm um pouco mais de facilidade com geometria, porque são coisas visuais, coisas palpáveis que você consegue ver, consegue desenhar, então fica mais fácil de resolver as questões. Porém, ainda assim, você não pode subestimar, porque eles conseguem sim fazer uma questão de geometria plana, uma questão de geometria espacial ficar bem complicada. Análise combinatória eles adoram, mas geralmente é um, dois exercícios no máximo por prova que cai. Tem prova que não cai, tem prova que cai. Não deixa de estudar análise combinatória, arranjo, combinação, permutação, sempre está caindo. Eu sei, por experiência própria, que a AFA adora esse tipo de coisa e, cara, eles cobram de uma maneira muito pesada. Já a SpaceX é um pouco mais tranquilo, mas não fica só no básico. Tenta dar uma aprofundada em análise combinatória, porque sim, eles colocam algumas questões que tem algum detalhezinho
que se você não souber esse detalhe e não estiver prestando atenção, você vai errar a questão de bobeira, porque são questões relativamente pouco mais tranquilas. Probabilidade. Galera, geralmente sempre cai probabilidade, mas tem alguns anos que não cai, mas geralmente é uma questão de probabilidade por prova. Não são questões assim tão difíceis. Se você estiver habituado a fazer, você consegue sim fazer. Um ano ou outro ali que fugiu do padrão e realmente os caras cobrou com força a probabilidade. E, porra, eram questões complicadas. Mas pelos últimos anos as questões de probabilidade estão num nível mais tranquilo. Eu diria que o ano de 2000 até o ano de 2013, 2014, no máximo 2015 eram questões bem difíceis, mas depois, na minha opinião, ficou um pouco mais tranquilas. Matrizes, cara, matrizes é o meu terror, eu detesto trabalhar com matrizes, mas também sempre cai. Galera, matrizes fica mais ou menos ali na matriz 2x2, matriz 3x3, pegar e analisar a matriz, fazer operações de soma, subtração, multiplicação com matrizes. Às vezes eles dão uma complicadinha, mas assim, são exercícios totalmente fazíveis se você consegue fazer, se você tiver um pouco de atenção, um pouco de força e paciência. São sim exercícios chatos, porém dá para fazer. Não é uma coisa muito complicada a matriz, mas não caguem para matriz. Estudem determinantes, matriz inversa, principalmente matriz inversa 2x2 e 3x3. Eu não me lembro de ter visto matriz 4x4 e nem coisa acima. Na SpaceX pelo menos eu vi 3x3, mas eu sei que na AFA eles cobram matriz 4x4. PA e PG, galera, PA e PG eles cobram sim, de vez em quando tá caindo, não dá para falar se vai cair esse ano, mas quando cai, assim, não é uma coisa muito complicada, então é um ponto garantido. Saiba fazer PA e PG, soma de PA e PG, PG infinita, saibam fazer porque é um ponto que você garante que não são questões tão complicadas assim. Logaritmos, galera, geralmente cai uma, duas questões de logaritmo, pode cair logaritmo misturado com função exponencial. Estudem logaritmos, logaritmos são chatos de estudar, exigem um pouco de raciocínio porque são um pouco mais abstratos. É basicamente, mas estudem, tá bom? Tanto a função logarítmica quanto os gráficos da função logarítmica, tá bom? Aprendam aqueles truquezinhos das operações, divisão entre logaritmos, multiplicação, soma, subtração, troca de base. Aprendam isso que, porra, eu acho que vocês vão conseguir sim fazer as questões de logaritmo. Inequações é um assunto que cai um pouco menos, porém tem sim. Das 10 provas eu analisei que 5 caíram questões exclusivamente de inequações. Galera, tem outras provas que caíram em equações, mas está misturado ali, são funções condicionais, sistema de equações junto com inequações e, porra, se você souber o básico de inequação, você consegue fazer isso e consegue jogar, para de ser um problema só de inequação para ser um problema de uma função normal, tá bom? As funções exponenciais, elas caem sim com uma certa frequência, são questões bem chatas de fazer, você precisa saber bastante de função exponencial para você conseguir fazer. Mas é aquilo. Conjuntos também cai um pouco menos. Questões exclusivas de conjunto, apenas 4 provas. São questões fáceis se você souber fazer. Você monta aquele diagrama de Linus-Pauling, o diagrama das bolinhas. Você faz talvez uma equação para saber a quantidade de elementos de cada conjunto. Não são questões complicadas. São questões até que meio que básicas que, porra, se você estudou, com certeza vai ter uma questão parecida no seu livro didático. Estudem conjuntos que são ponto garantido. Sistemas lineares. Galera, sistemas lineares, eu lembro que em 2019, no ano que eu passei na SpaceX, que eu fiz a prova, caiu sistemas lineares. Não foi uma questão difícil. Eu basicamente joguei determinante lá e foram algumas afirmativas que eu tinha que julgar se sim ou que não. E, bom, pelo que eu vi, eu não resolvi as questões de sistemas lineares dos últimos anos. Eu apenas analisei, bati o olho e falei, bom, a questão é de sistema linear, ela é complicada e difícil. Eu não achei questões difíceis. Se você souber de sistemas lineares, as regras, as definições, você consegue analisar e com calma você consegue sim fazer as questões de sistemas lineares.
E uma questão assim que eu vi que caiu específica em só uma prova foi fatorial. Só na prova de 2015 eu vi que os caras cobraram exclusivamente fatorial, tipo uma questão só de fatorial. Porém, eu diria que o que cai de números fatoriais é basicamente o que é cobrado na análise combinatória, tá bom? Nada muito aprofundado. Bom, galera, eu vou concluir e vou dar uma retomada no que eu falei. Eu acho que, na minha opinião, eu vou citar as coisas que vocês mais devem estudar de cima para baixo, de maior prioridade para de menor prioridade, tá bom? Funções e equações, primeiro, segundo grau, polinomiais. Estudem isso. Vai cair, é certeza absoluta. Trigonometria, destrinchen trigonometria. São questões que vai cair, é certeza. Só que a gente não sabe como que vai ser cobrado. Então, aprenda o máximo de coisa possível de trigonometria. Números complexos, vai cair sim. Pode ser questões fáceis ou difíceis. Geometria analítica, galera, vai cair. É certeza absoluta que vai cair uma, duas, três questões de geometria analítica. De equação da reta, equação de circunferência, elipse, gráfico. Porra, vai cair. Pode misturar geometria analítica com matrizes. Matrizes, tomando gancho, cai com certa frequência. Estudem matrizes, estudem as operações com matrizes, estudem alguns tipos específicos de matriz, por exemplo, matriz de identidade, aquelas matrizes que o determinante vai dar nulo. Geometria plana e espacial, estudem isso, façam exercícios difíceis, porque geometria plana e espacial todo mundo sabe um pouco de geometria plana e espacial, mas o seu diferencial vai ser fazer as questões absurdas difíceis. Então faça as questões difíceis, geometria plana e espacial. Módulo também vai cair. Estudem módulo, equações modulares, estudem o conceito. Às vezes cai uma análise gráfica, às vezes cai uma função modular. Façam bastantes exercícios porque modularidade é um assunto um pouco complicado. Não é difícil, mas é complicado. Depois que você entende, você consegue fazer as questões. Análise combinatória vai cair pela mesma questão e também probabilidade pela mesma questão. São questões geralmente que todo mundo faz, a de análise combinatória e de probabilidade, porém tem aquele diferencial, tem aquele algo a mais, tá bom? Logaritmos vai cair, com certeza vai cair, agora a gente não sabe se é uma questão fácil ou difícil. PA e PG também cai, porém são questões mais fáceis. Porém, estudei os casos específicos, soma de PA e PG, o termo geral da PA e PG, muito importante, galera. Às vezes tem uma questão que está falando de juros, uma questão monetária, e você consegue resolver por PA e PG. Senão, não necessariamente precisa saber a matemática financeira para você resolver uma questão de juros. Funções exponenciais são bem difíceis, caem num grau até que relativamente difícil. Bom, se você achar muito difícil não conseguir fazer a prova, provavelmente o seu concorrente também vai achar muito difícil e não vai conseguir fazer. Porém, não deixem de estudar as funções exponenciais, o gráfico da função exponencial e as questões de função e equação exponencial. Beleza? É bom saber sistemas lineares, não é difícil. São algumas coisas só que você precisa saber, basicamente é achar o determinante e saber quando que o sistema linear vai ser possível, vai ser impossível, vai ser possível determinado, impossível e indeterminado. Por fim, conjuntos. Galera, estudo em conjuntos é bem fácil, são questões que se cair você vai conseguir fazer e garantir seu ponto. Então estudem também conjuntos. Galera, deu um puto trabalho fazer esse vídeo porque eu tive que analisar 10 provas. Por exemplo, a prova de 2011, ela teve 30 questões. Foi uma prova atípica, porque geralmente a prova da SpaceX tem 20 questões. A prova de 2011 teve 30 questões, foi uma prova totalmente diferente, foi um modelo diferente. Então eu não analisei especificamente ela, porque o número de questões ia variar, ia cair mais assunto. E o que eu percebi, no geral, foi que a prova da SpaceX parou de cobrar muito de um assunto só para cobrar um pouco de cada um. Então eu vejo que nos últimos anos está caindo uma questão de cada assunto, duas questões de cada assunto. Ela está sendo bem variada, está caindo um pouco de cada coisa. Então é importante que você pulverize o que você vai estudar. É importante que você dê ênfase em chaves, assuntos que tem certeza que vai cair. Que eu já falei. Equações, funções, primeiro, segundo grau, polinomial, módulo, geometria espacial, números complexos, geometria analítica, etc, etc. Galera, porra, matemática todo mundo se fode na prova.
Se você sabe o que mais cai, porra, pelo menos garanta as questões que mais caem. Estuda mais aprofundado essas questões. Veja também as questões fáceis, que pelo menos você vai garantir metade para cima da nota. E você sabe que se você tirar 10 em todas as outras matérias e você não atingir a mediana em uma, você está fora da prova. Às vezes a estratégia não é nem você gabaritar matemática, às vezes a estratégia é você aceitar pelo menos um pouco mais que a metade, mas você sabendo os assuntos que mais caem, você consegue pelo menos atingir essa metade da prova, tirar os 5, 6 na prova. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a quem assistiu todo o vídeo. Eu sei que é um vídeo um pouco mais extenso, mas é um vídeo de suma importância, porque a primeira etapa eliminatória do concurso é a prova intelectual. Se você não passa na prova intelectual, você não vai para o TAF, você não vai para a inspeção de saúde, você não vai para a adaptação, você não chega lá. A primeira parte que vai eliminar você vai ser a prova intelectual, então garanta a prova intelectual. E a prova intelectual que vai decidir se você vai ser classificado ou se você vai ser majorado. Isso dá uma puta vantagem para vocês. Se vocês forem majorados, assim a chance de entrar na PrEP, porém são chances menores que comparando aos classificados. Quanto mais para trás da lista você fica, são menores as chances. Então garanta a prova intelectual. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado a todos mais uma vez. Curtam, se inscrevam, compartilham o vídeo, porque esse vídeo dá trabalho para fazer, dá trabalho para pesquisar, para produzir, para editar. Beleza? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.